Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Painel Livre aqui pela TV Vale. Hoje vamos falar de intercâmbio, projeto de Aprendendo Português na UFVJM e com alunos que fazem intercâmbio. Nesse primeiro bloco, vamos conversar com a professora Adriana Bodolai e também com a intercambista Adriana Jimena, que é boliviana, e vai contar um pouquinho dessa história para a gente. Quero agradecer a você que está nos acompanhando. Estamos ao vivo no nosso site, tvvalinet.com.br, transmitindo no canal 34 Digital e o programa já é disponível em nossa plataforma no YouTube. Adriana, que prazer em revê-la. Seja bem-vinda de volta. Boa noite. Boa noite, tudo bem, Marconi? Muito bom estar aqui na TV Vale falando de mais um trabalho, né? Que é o trabalho com o português para estrangeiros que nós desenvolvemos aqui na UFVJM. Então, vamos falar em português, não é isso? Sim, mas podemos falar em espanhol ou francês? Posso chamá-la de Jimena? Hoje sim. Adriana, duas Adrianas. Tudo bem. Jimena, seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, obrigada. Então, vamos lá. Professora, esse projeto da UFVJM está oferecendo curso de português, né, como língua estrangeira, o PLE, né? Como é que surgiu essa iniciativa? Qual o seu papel nesse projeto? Então, o português como língua estrangeira já é uma atividade antiga na UFVJM. Em 2007, a professora Lourdes iniciou, junto com o grupo de professores do curso de turismo, com um trabalho chamado Ecoturismo no Vale do Jequitinhonha. Foram os primeiros estrangeiros que fizeram parte dessa iniciativa de ensinar, né, de aprender português pela universidade. De 2007 até 2026, 19 anos, né, muitas coisas aconteceram nesse caminho. Muitos projetos, outras iniciativas, e uma delas, né, desde que eu assumi, em 2023, eu assumi o PLE, a coordenação da área de PLE da universidade, né, do curso de letras, não só o PEC-PLE, que é o curso que esses alunos fazem, né, quem está aqui hoje, mas também outras iniciativas de ensinar português para estrangeiros, por exemplo, para os alunos de pós-graduação. Hoje nós temos alunos na universidade que não são falantes de português como língua materna, às vezes chegam na universidade sem conhecerem o português e eles têm a oportunidade, através de uma disciplina que é oferecida na pós-graduação, que eu coordeno, de aprender também o português sem precisar de ir para outro lugar, por exemplo, para fazer um exame de proficiência. Então, eles fazem a disciplina conosco durante o ano inteiro e conseguem a proficiência. No caso dos alunos do PLE, do PEC-PLE, é um pouquinho diferente. Eles vêm do país deles, eles fazem o curso conosco durante um ano inteiro e no final do ano eles prestam o exame do CELPE-BRAS, que é o exame de proficiência, que garante para eles, né, se eles tiverem um nível intermediário, é garantido para eles que eles têm uma vaga no curso de graduação. O programa PEC, ele já existe há 60 anos, e nós participamos desse programa PEC-G há muitos anos, e o PEC-PLE que é o mais novinho nesse grupo, né, de cursos da família PEC. Então, existe hoje a iniciativa que é a do PEC-PLE, e existem outros projetos com os quais eu trabalho também, que são o português para falantes de espanhol, que iniciou com o trabalho que eu fiz ano passado com o professor Gustavo, do curso de turismo, que é o programa de intercâmbio que a gente recebeu no ano passado, peruanos e argentinos aqui. E a partir desse momento eu consegui criar, junto com os alunos de letras, cursos de extensão online
para falantes de espanhol. Então, são iniciativas que vão trazendo novas oportunidades de estudo, novas oportunidades de formação de professores, né, que é o meu foco, não só ensinar português para eles, mas ensinar para os alunos de letras como lecionar português para estrangeiros, que é muito diferente de ensinar português para os brasileiros. Exatamente. Então, hoje, nesse contexto todo, eu coordeno a área do PLE na UFVJM, e trabalho junto com a diretoria de Relações Internacionais e o curso de Letras também. Ótimo. Deixa eu entender um pouquinho aqui com a Jimena. Jimena, fala um pouquinho. Você é boliviana, de La Paz. Sim. Conta umas curiosidades lá do seu país, da sua cidade. Fala um pouquinho lá do seu país. Em La Paz, como vocês já sabem, tem uma altitude muito alta. E daí também que a gente tem um negócio que é muito mais diferente com o meio de transporte. A gente tem o que chamamos de teleférico como meio de transporte. Então, é uma coisa muito legal que só tem La Paz, né? Além disso, temos a montanha muito famosa chamada-se Illimani. Então, é uma montanha maravilhosa que muitos estrangeiros gostam de ir para La Paz só para ver isso. Além disso, temos outros pontos turísticos que os estrangeiros gostam também de todas as formas e todos os jeitos. Acho que La Paz tem muito para oferecer para os estrangeiros e para ter também aí. Eu noto que o brasileiro consegue entender melhor o falante de espanhol do que os falantes de espanhol entendem o português brasileiro. Por que isso acontece? Então, eu lembro que quando eu era pequena, eu era criança, eu assistia muitas novelas brasileiras mesmas, com minha família, assim, mas, obviamente, tirado para o espanhol, né? Tudo assim, não somente legendado, sino o áudio todo trocado. Era porque minha família, meus professores falavam que para nós, para a gente, era um espanhol tipo, tirado mal, falado mal para a gente, porque às vezes algumas palavras que vocês utilizam no espanhol não tem sentido, né? Então, para a gente começava assim. Daí, outra coisa que eu também percebi muito é a maneira que vocês têm do sotaque, da entonação, acentuação. Às vezes, isso confunde uma pessoa que fala espanhol. E agora, é muito diferente ter um espanhol latino-americano mesmo e um espanhol Espanha, né? Então, acho que aí tem muita coisa que ver, o sotaque, a acentuação, assim mesmo. Mas é parecido. Você falou da diferença do espanhol da Espanha, né? Que é da região da Castilha, né? O castelhano, né? Mas é isso. E o espanhol falado na Latinoamérica, né? Isso. E me chama a atenção alguns sotaques aqui da região. A Argentina, por exemplo, é bem diferente. Né? Até palavras mudam, né? Sim. Uruguai, Chile, Bolívia, já sabe, mas Colômbia também é um pouquinho diferente, né? É México é um diferente, pouquinho sim. cantado, né? Mas eu acho o nosso espanhol mais agradável. Eu acho que soa melhor. Talvez igual o nosso português com o de Portugal, né? A língua menos presa, mas... Isso tem muito a ver com a questão das vogais, né? Por que você acha que nós entendemos melhor o espanhol do que eles entendem o português? Então, existem alguns fenômenos fonéticos que acontecem no português que não acontecem no espanhol, que é o alçamento das vogais. Então, aquilo que é menino vira menino, né? Então, na nossa pronúncia do português brasileiro, nós temos essa característica. No espanhol, existe uma estabilidade muito grande no que diz respeito às vogais. Então, a gente tem uma previsibilidade muito maior de qual é a palavra que a pessoa está falando do que eles têm em relação ao português. Então, é perfeitamente explicável esse fenômeno do ponto de vista linguístico. Jimena, você está há quanto tempo aqui? 3 meses e meio.
pouco, alguns dias. E está falando muito bem português, né? Muito bem. Agora, você já falava alguma coisa ou você chegou sem saber? Não, eu já falava assim. Uma coisa que eu gosto é de aprender línguas. Então, para mim, português era uma das línguas que eu queria aprender muito. Eu comecei sozinha, falando alguma coisa, tentando pelos programas, pelos aplicativos no celular. Eu tentei assim. Além disso, antes de aplicar a bolsa aqui, eu também fiz um curso lá básico, um português básico, né? Bom dia, boa tarde, tudo isso. E depois disso, quando eu já sabia que eu estava aceitada aqui, a gente começou a ter como a faculdade no dezembro, então que aí comecei a melhorar e aprimorar muito mais. Quando você chega no Brasil, você vai se encontrar com muitas culturas. E você foi justamente para uma cultura bem interessante aqui em Minas, que é do Brasil, que é de Minas. O que mais te surpreendeu? O que você achou mais interessante? Então, eu não conhecia muito as diferenças dos estados, sotaques, eu não conhecia muito. A única coisa que eu conhecia era o carioca, né? O sotaque carioca, mas daí eu não conhecia muito, não. Então, quando eu vim para aqui e eu vi tudo que agora eu sei, muita cultura, nossa, comida, jeitos de falar, jeitos de ser, eu adorei. Acho que para mim, Minas é o melhor estado. E Diamantina eu amo, assim, amo muito. Eu gostei muito. Adriana, qual que os próximos passos desse projeto? Então, a ideia é que a gente continue, né, com o projeto do PEC-PLE. Nós já encaminhamos, todo ano a gente encaminha para o MEC o número de vagas, né, que vão se... quantos alunos nós vamos receber na universidade para fazer esse curso e no próximo ano nós vamos continuar e é um grande carro-chefe do nosso curso de letras, né? Tem uma adesão muito grande entre os colegas, entre os professores, entre os alunos. É um grande sucesso porque nem todo mundo parou para poder pensar que essa é uma área que você pode se dedicar, que você pode estudar e que você pode se profissionalizar, se tornar um bom professor de português como língua estrangeira. E isso tem sido algo bastante positivo entre os alunos das letras, tanto que todo mundo quer fazer parte do projeto, todo mundo quer aprender a ser professor de português. Tenho alunos que estão fazendo mestrado, estudando já metodologias e como é que se ensina melhor português para estrangeiros. Então, é algo que só tende a crescer. Os próximos passos é ganhar o mundo. Adriana, foi um prazer recebê-la. A gente está em cima da hora, a gente tem mais um bloco, agora vamos falar um pouquinho da cultura africana, né? Foi um prazer recebê-la, é sempre bom recebê-la aqui, seja sempre bem-vinda. Eu que agradeço, Marconi. Sempre que quiserem, estou aqui à disposição. Jimena, seja bem-vinda sempre. Obrigada. Prazer conhecê-la. Prazer e também. espero que você tenha muito sucesso aqui nesse projeto, que você possa continuar estudando aqui na nossa universidade, vai ser sempre bom. Obrigada, eu vou. Então, estamos falando sobre intercâmbio. A gente vai fazer um rápido intervalo, voltamos em instantes.